Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para mais uma semana, mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 de Apocalipse, é um capítulo bem importante. Vamos ver o que Deus tem preparado para nós e espero que você esteja aí sendo alimentado, que você tenha crescido aí em graça, que isso de alguma forma tenha abençoado a sua vida em nome de Jesus. Então vamos lá. Hoje então nós vamos dar continuidade. Nós estamos na terceira sessão de explicação, né? Capítulo 14. E a ênfase desse capítulo é uma ênfase maravilhosa, meus irmãos. É algo sensacional o que o Senhor tem preparado para nós, porque a ênfase dele é falar da vitória. E não é simplesmente falar da vitória, mas é nos dar a certeza que a vitória ela é garantida, né? Então, lembrando do contexto, né, dos fins dos tempos, da grande tribulação, dos planos do inimigo, né, da força, do poder, até mesmo um inimigo grande, assustador, enfim, mas Deus tem um plano e é um plano perfeito, né? Então, todas as artimanhas do inimigo, toda a guerra, tudo aquilo que ele vai tentar causar, não vai ser páreo ao nosso Deus, porque o nosso Deus é maior do que todas essas situações. Então, nesse contexto do confronto, o Senhor quer mostrar para nós que a vitória é certa, que a vitória é garantida. E nós estamos falando de Apocalipse, estamos falando do futuro, né, irmãos? Mas saiba que a vitória do Senhor, ela é certa para você hoje. Hoje a vitória do Senhor já é certa, hoje a vitória do Senhor já é garantida. Receba essa palavra da parte do Senhor. É muito importante nós compreendermos que quando a gente passa por dificuldades, que quando a gente passa por tribulações, ou passar, falando do contexto de Apocalipse no futuro, tudo que nós enfrentarmos, nós podemos ter a certeza que a vitória é nossa. E pensar dessa forma e colocar a nossa fé dessa forma é fundamental. É fundamental. Porque Jesus, ele tem um plano, meus irmãos. E nada em relação ao plano dele vai ser frustrado. Nada em relação ao plano dele vai ser confundido. E o Senhor vinga cada um dos nossos inimigos. Ele restaura cada uma das coisas. Ele faz o seu plano acontecer. Então, essa é a certeza que nós temos, que nós podemos alicerçar a nossa fé com confiança, com expectativa, que mesmo diante das tentações, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos medos, porque os problemas, sim, eles são grandes, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Então, nesse capítulo, nós vamos ler aqui o capítulo 14 de Apocalipse. A partir do verso 1, o Senhor ele já começa a dar para nós essa ênfase, dessa garantia que nós temos a vitória, né? Eu vou ler aqui Apocalipse 14, 1 para os irmãos, só para os irmãos verem aqui o que eu tô dizendo, amém? Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Então, é, essa é uma visão que demonstra aqui, a visão que João estava tendo, onde ele estava vendo Jesus sim, o Cordeiro de Deus, juntamente com aqueles 144.000 que foram selados em cima do monte, né? É, essa então é a primeira visão que a gente tem a respeito disso, que é o Cordeiro de pé, então, de pé, o Cordeiro de Deus de pé em cima do monte. Então, João tendo essa visão, né, dessas pessoas que ele selou, né, no futuro, essas pessoas terão uma participação muito importante no reino milenar que vai ser instaurado. Então é nessa perspectiva, né, de tudo isso que está acontecendo, onde a gente vê Jesus mais os seus escolhidos,
é que a gente pode pensar que, aconteça o que acontecer, tenha que passar pelo que nós tivemos que passar. Os selados estão com Jesus, estão ao lado de Jesus, estão olhando a situação não de baixo, mas estão olhando a situação de cima, estão no monte, então tudo está no controle, nada fugiu do controle do Senhor. E aí, lendo aqui o verso 2, dando continuidade, ouviu uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Presta atenção nessa junção de sons, né? O som de muitas águas, um som forte, um som de trovão, misturando ali com o som das harpas, né? E todos cantando um cântico novo diante do trono de Deus, um movimento ali de adoração. E sabe por que voz de muitas águas, irmãos? Não sei se os irmãos já experimentaram ou tiveram essa experiência de ir numa cachoeira onde tem uma queda grande de água, e aquela água cai sobre a rocha, e você já percebeu até que às vezes fica difícil até conversar com outras pessoas que porventura estiverem ali com você. Por quê? Por causa desse barulho que é forte. É assim é a voz do Senhor. É uma voz que é tão alta, é tão forte, que ela encobre todas as outras vozes. E olha que lindo, no verso 3: entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, um som grande, um som angelical, diante dos quatro seres viventes, dos 24 anciões, e ninguém consegue aprender esse cântico, somente os escolhidos, somente os que foram selados, né? Então é nesse texto que nós vemos aí a possibilidade de uma junção daqueles que estão selados na terra, juntamente com o som que vem dos céus, esse som alto, essa voz forte, sendo reproduzida então na terra, sendo ouvido ali no Monte Sião, na cidade de Jerusalém, e esse som maravilhoso ele vindo do céu, né? Então, isso é importante porque está relacionado com o aumento da maturidade, com o aumento da adoração, com o aumento da intercessão, né? Às vezes a gente ora e e às vezes a gente ouve muitos irmãos falando assim, tá, mas eu falo com o Senhor e eu não ouço a voz dele, né? Pensando no literal, né? E aí a gente orienta o irmão e fala, não, mas tenha certeza que todas as suas orações estão sendo ouvidas, né, lá no céu. Agora imagina o contrário, né? No contexto que nós estamos vendo aqui, tudo que está sendo dito lá no céu, tudo que está sendo entoado lá no céu, se torna audível aqui na terra. Olha que momento lindo e que momento maravilhoso. Então não vai haver dúvida, irmãos, nós vamos ouvir literalmente, né? Então essa pergunta que muitas vezes nós respondemos, né? Será que o Senhor está me ouvindo? Sim, Ele está ouvindo. E Ele está falando. E o som que está lá no céu está sendo reproduzido aqui para nós, né? Continuando aqui o verso 4: e esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, o texto mostra que esses 144.000 são virgens, que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então, eles estão selados, eles estão comprados, eles são importantes para Deus. Eles não têm mentira na boca deles, eles não têm pecado, eles não têm nenhuma mancha, eles não têm nenhuma marca, eles não têm nenhuma culpa, nenhuma mentira, né? Então, o fato de ser dito aqui que eles são virgens fala da importância da pureza sexual no fim dos tempos, né? Em relação à pornografia, em relação a todas as coisas sujas
que a gente vê acontecendo hoje em dia, né? Então, é, hoje é o dia mais fácil de se abandonar a imoralidade, a pornografia ou qualquer tipo de ataque que afete a pureza espiritual, né? Então, hoje, se a pessoa ela tem um problema em relação a isso, mas ela vai, ela busca em Deus, ela fala, Senhor, eu não quero mais praticar isso. Hoje, ela consegue. É difícil, irmãos. Não, não é tão fácil assim, não é simples. Mas, com o passar do tempo, eu creio que vai se tornando cada vez mais difícil, né? Sabe por quê? Porque o pecado, ele é algo astuto, né? Porque se a pessoa comete alguma imoralidade pela primeira vez, ela até vai sentir ali um remorso, ela vai sentir ali uma culpa. O problema é que se ela continua praticando isso a partir da terceira, da quarta, da quinta vez, isso não vai parecer tão ruim, ou vai parecer que não causa tanto dano quanto se parece, né? E é aí que os vícios são grudados na gente, né? Então, nós vemos que essas pessoas que são virgens, que seguem o Cordeiro, que seguem Jesus, eles são ali liderados por Jesus, são conduzidos por Jesus, e, e de fato não há essa impureza neles, né? Esse é um retrato do que vai acontecer, do estágio que nós iremos chegar, do estágio em que a igreja do fim dos tempos, que vai estar adornada, que vai estar preparada para esse casamento, vai chegar, né? E aí a gente então vem para uma próxima etapa que são do versículo 6 ao 13, onde o foco passa a ser na esperança. O foco passa a ser na certeza que Deus vai julgar todas as coisas e vai ser o vencedor, de todas as coisas. Então, existem três declarações do anjo nessa sessão. A primeira declaração, ela está ali no verso 6 e 7, que diz assim, ó, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora que ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, possui um evangelho eterno. Ele proclama o evangelho àqueles que habitam na terra. E é um evangelho eterno que consiste em anunciar o fim, em anunciar a conclusão de todas as coisas, onde vai estar sendo proclamada ali de maneira visível e inseparável a boas novas do Senhor. Em outras palavras, o fim é as boas novas. Ou seja, o fim é o evangelho, porque é nele que se consuma todo o plano de Deus. É na mensagem do evangelho. É nesse evangelho que é eterno. Então, a ênfase dessa mensagem é uma mensagem dizendo para todos e demonstrando para todos, ainda há tempo. Ele fala de uma queda, mas essa queda é a queda da Babilônia, e ele dá a certeza da vitória. Então, são esses três aspectos que são enfatizados aqui. Então, uma mensagem de arrependimento, ou uma mensagem de condenação eterna ao mesmo tempo. Então, quando a gente vê que Deus está levantando anjos para ajudar, para facilitar esse processo, para fazer as pessoas compreenderem essa mensagem. E aí, nós podemos ter a certeza e a garantia que Deus está com a sua igreja, orquestrando ali como um maestro dentro de um movimento profético, dentro de um movimento sobrenatural, né? Que esse momento será um momento da maior colheita de almas já existente, né? Uma segunda declaração que está ali no verso 8 diz: Seguiu-se outro anjo segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição.
Ou seja, aqui a gente vê a declaração e a certeza da queda desse império babilônico, né? Então, de novo, a ênfase que a vitória ela é garantida, porque ele está falando que ó, caiu, meus irmãos, caiu a Babilônia. E quem lembra, se não lembrarem ou se não tiverem visto, acessem lá o canal, dentro da playlist tem um estudo a respeito, um estudo temático de Apocalipse. E aí, quando a gente fala do anticristo, tem uma aula específica lá para falar do anticristo, eu falo um pouquinho dessa questão da Babilônia, né? Da Babilônia, que é um sistema, da Babilônia, que é uma mentalidade, que é algo que está empregado aí no mundo desde Gênesis. Eu cito um texto de Gênesis e a gente trabalha em cima dele, falando qual é a ênfase desse império. Chegou a hora que esse império caiu, né? Então, prestem atenção, no começo da Bíblia, quando esse império foi inaugurado, vamos dizer assim, ou iniciou, é o momento agora onde nós temos a certeza que tudo isso está caindo por terra. Uma terceira declaração, que está ali no verso 9 e 10, diz assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá o vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, aqui a ênfase que está sendo dada é em relação assim, ó, ou se arrepende, ou se converte ao Senhor Jesus, ou haverá aqui uma condenação eterna, né? Continuando, a gente, no verso 12, vai ler assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, então, direcionada para os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a declaração do terceiro anjo que começou ali no versículo 9 e 10, ela continua. Agora, voltando essa ênfase, então, para os santos, não mais para aqueles que não se arrependeram. Falando da condenação, enfim. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, aqueles que guardaram as diretrizes do Evangelho Eterno, são chamados, então, para pregar, são convidados para pregar o arrependimento, para pregar a transformação. Então, outro texto importante é o texto seguinte, é o verso seguinte, que é o 13. Então, ouvi a voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem nas suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, se você fica vivo, ou se você morre no Senhor, é o que nós lemos aqui, você é um bendito, você é um bem-aventurado, né? Então, aqueles que morreram em Cristo, participaram então da primeira ressurreição, as suas obras o acompanham, né? E vão acompanhar você porque haverão recompensas eternas que estão guardadas de acordo com a obra que foi praticada. Na sequência, então, nós temos aqui uma outra divisão que vai do versículo 14 ao 20, cuja ênfase é falar da grande colheita de almas que acontecerá no fim dos tempos. Então, essa é uma mesma visão que traça um paralelo com Mateus 13, onde nessa parábola Jesus fala de uma grande colheita que vai acontecer, né? Então, os discípulos perguntaram para Jesus a respeito de detalhes dessa colheita, e Jesus detalha ali em Mateus 13, colocando ali informações importantes para nós, detalhando o que está escrito aqui em Apocalipse 14. Então há uma conexão aqui, eu convido para os irmãos a depois lerem essa referência em Mateus 13. Então, lendo aqui o 14, 14 diz: Olhei, e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a um filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Então, esse personagem, com certeza,
é o Filho do Homem, que está descrito lá em Daniel 7. É o mesmo descrito em Mateus 24, sermão escatológico, ele vem das nuvens, e ele é aquele que promove, então, essa colheita, que faz essa colheita e tem essa interação com os anjos, né? Então, os anjos interagindo com o Senhor, em Mateus, fazendo esse paralelo com Mateus 13, esses anjos são os trabalhadores da colheita, e a colheita é essa colheita de Apocalipse, né? É, que é a seiva das nações para que Jesus pise. Então, esse não é o lado positivo da colheita, porque os campos estão brancos. Essa colheita é uma colheita para que as nações sejam pisadas como, como uva. Então, presta atenção aqui no 18b, né? A parte B do verso 18. Pegue a sua foice afiada e junte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então, só recapitulando, os anjos então interagindo com o Senhor, e conforme está escrito ali em Mateus, que os anjos são os trabalhadores da colheita, mas essa colheita de Apocalipse ela é uma colheita negativa, né? Como nós já dizemos aqui. Por isso que a gente, traçando um paralelo aqui, irmãos, com Isaías 63 e Apocalipse 19, que nós vamos chegar lá, fala de um sujo sangue, porque ao fazer a colheita escatológica, que é essa colheita final, o sangue corre por 300 quilômetros, né? É a quantidade do comprimento do sangue, né? Ou seja, está relacionado aí a- ao quão Deus será, ou o quão Deus, o quão agressivo e violento será o juízo de Deus, né? Isso só reforça a mensagem dos anjos, né? Dizendo que ainda há tempo de se arrepender, porque vai chegar o momento em que Deus, de fato, vai executar o seu plano. E no 20, o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, uma extensão de 300 quilômetros. Imagina, o freio de um cavalo, ele está mais ou menos aqui à altura da, da, da terra. Talvez 1 metro, 1 metro e meio, né? Dependendo da altura do cavalo. Então imagine assim, ó, 1 metro e meio por 300 quilômetros. Gente, é muito sangue, né? Então, é, imagina essa cena na sua cabeça. E aí, nós vamos falar aqui então de um vale, que é o Vale de Megido, que é uma planície fora de Jerusalém, aonde geralmente aconteciam as batalhas de Israel. O vale é essa visão da colheita que está descrito aqui em Apocalipse 14, que tem a ênfase de mostrar então essa volta de Jesus com essa foice para cumprir o que ele de fato vai cumprir e separar então, nesse momento que há a separação do joio e do trigo, né? Quando você vai em Mateus 13 e lá na parábola do joio e do trigo fala então dessa separação, lá existe uma pergunta, né? Por que não separar o joio do trigo agora? E aí Jesus responde essa pergunta da seguinte maneira, né? Se você tentar fazer isso agora, você pode fazer isso errado. Você pode estar ali tentando cortar o joio, mas acabar cortando algum trigo junto. Então é preciso deixar com que eles cresçam, com que eles atinjam a maturidade, porque há um momento certo, então, de cortar, né? E o fim dos tempos marca, então, essa maturidade, né? Tanto do joio do lado negativo, quanto do trigo do aspecto positivo, né? Tanto da luz quanto das trevas que vão crescer ao atingir o seu ápice aí, né? Ou tanto a igreja quanto o pecado
De fato, a gente já tem visto isso, né, irmãos? Esse crescimento da iniquidade. Então, enquanto vai crescendo a iniquidade, vai crescendo também a pureza, a maturidade da igreja. E é nesse momento em que então Jesus vem e faz essa colheita. Então, igreja avançando em pureza, o mundo avançando em pecado, né? E a finalidade então dessa segunda vinda de Jesus é fazer essa colheita quando isso estiver no ápice, né? É, o trigo então, ao ser colhido, ele é guardado nos celeiros e o joio, ele é queimado, né? É isso que acontece. Amém? E com isso a gente finaliza, então, o capítulo 14, né? Com essa certeza, com essa expectativa aí em relação ao que o Senhor vai fazer. Como nós estamos falando de vitória, irmãos, se a gente traçou um paralelo com a nossa realidade aqui atual, eu queria terminar, então, essa aula orando, né? Então, eu queria convidar você a orar comigo. Amém? Senhor, como nós estamos, ó Pai, maravilhados, ó Deus, contigo. Conforme nós avançamos aqui no conhecimento do Senhor, porque Apocalipse nada mais é do que a revelação do Senhor, é, a gente vai entendendo, ó Pai, a gente vai compreendendo o quão maravilhoso, o quanto justo o Senhor é. Papai, em nome de Jesus, os problemas ao nosso redor, as coisas que acontecem ao nosso lado, Senhor, são cada vez maiores, são cada vez mais assustadores, ó Deus. Mas, Senhor, nós somos gratos a Ti. Nós somos gratos a Ti por poder, ó Pai, contar contigo. Pelo Senhor dar para nós essa certeza dessa vitória, Senhor. Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, ela sempre está ao nosso favor, ela sempre está ao nosso alcance, Senhor. E é nos momentos de fraqueza, é nos momentos de dificuldade, de tristeza e de dor que nós somos aperfeiçoados no Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda nas situações que nós enfrentarmos. Não queremos te pedir para nos ajudar a vencer isso na nossa força. Mas a única coisa que nós te pedimos é que não nos abandone, Senhor, porque nós temos certeza que se o Senhor estiver conosco, nós somos vencedores, ó Deus. Então, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, continuar alicerçados em Ti. E nós clamamos, ó Pai, pela Tua fidelidade sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Então é nessa certeza que eu profetizo para você uma semana abençoada, com a presença do Senhor abundante sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.